Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que a ondulatória tem a ver com seu micro-ondas? Tem imãs no liquidificador. Por que cair na piscina é diferente de cair no asfalto? E afinal, qual é a relação entre seu espelho e o escuro? Não entendeu? Relativiza. Física na cultura. Olá! Hoje a URGS TV apresenta o especial Física na Cultura, uma parceria entre o Instituto de Física da URGS e a Livraria Cultura. A cada mês, diferentes professores do Instituto palestram sobre a relação da física com assuntos do cotidiano. O especial de hoje, Física na Cultura, apresenta a palestra O Câncer e a Teoria da Informação. O professor Ricardo Correia palestra sobre questões como a medição e a percepção do tempo no nosso cotidiano. O professor Fernando Lang da Silveira fala sobre mitos e ilusões que cercam a Lua. Na palestra Massa Crítica e o Programa Nuclear Nazista, o professor Johnny Ferraz apresenta o desenvolvimento da primeira bomba atômica e as questões que envolvem o polêmico projeto nazista. Sobre esse assunto, nos conta o professor José Roberto Iglesias. Em sua palestra, Física aplicada à economia, é possível predizer as variações da Bolsa? Bolsa de valores, nazismo, chimarrão, câncer, plasmas. O que assuntos tão diferentes podem ter em comum? A física. E é com o objetivo de mostrar a física aplicada ao nosso cotidiano que surgiu o projeto Física na Cultura, uma integração entre um ciclo de palestras e um programa de televisão. O projeto, na verdade, ele nasceu a partir do Laboratório Itinerante Tecnologia com Ciência, que é um laboratório que, na verdade, percorre as cidades e a grande Porto Alegre, levando a física aplicada do dia a dia, e a partir daí se teve a ideia de levar algumas palestras que mostrassem essa física aplicada ao cotidiano das pessoas para a Livraria Cultura. Esse projeto começou na administração anterior do professor João Schmidt e ela começou de uma maneira assim que era meio informal, não eram todos os meses, era quando dava para ser. Nos últimos 1 ano e meio, a gente realmente, com a ajuda do Valberto Chuvas, que é o nosso capitão em tudo isso, a gente meio que profissionalizou a coisa. Agora tem uma agenda que é com uma antecedência antes do começo do ano em que vão começar as palestras, e a gente tem todos os meses, tudo programado, super panfleteado para tudo que é lugar, ou seja, transformou-se numa coisa corriqueira do Instituto de Física. O trabalho com a URGS TV é um trabalho que torna esse conhecimento mais acessível para mais gente, porque à medida que a TV edita o programa, coloca no ar e ainda põe no YouTube, isso é um fator multiplicador para que essa informação chegue a mais gente. E o número de acessos também ao YouTube, principalmente, mostra o quanto as pessoas estão interessadas em buscar o conhecimento científico. Essa parceria surgiu quando a direção do Instituto de Física nos procurou, solicitando que fossem registradas essas palestras que eram realizadas na Livraria Cultura. Desde o primeiro momento se mostrou como um desafio muito grande, né? Por quê? Porque era uma palestra num ambiente fora da universidade, com o público presente, e só por essas questões já configura uma dificuldade para levarmos equipamento, registrarmos a palestra, enfim. E uma das nossas características é fazer esse registro desse material se transformar num produto que depois pudesse ser aproveitado na nossa grade de programação. O projeto Física na Cultura expande para além dos limites da universidade sua produção acadêmica e seus conhecimentos científicos. Além disso, suas palestras e os programas de TV que elas geram estimulam o gosto pela física, pela astronomia e pela ciência em geral. Através da Física na Cultura, a gente procura trazer o encanto e a importância das novas descobertas para o progresso da humanidade, né? E também a beleza delas. Tem por objetivo principal, do meu ponto de vista, desmistificar essa relação da física com as pessoas, né? Apresentando a física de uma maneira interessante, vinculada a tópicos atuais ou não atuais, mas interessantes, de interesse para a população em geral,
de uma maneira acessível, né, e de interesse. A gente, às vezes, no envolvimento com a pesquisa e o trabalho, a gente fica muito preso na academia, nas suas atividades, mas as atividades de dar aula, né, e não sobra tempo para a gente passar para os outros, né, numa atividade de extensão, o que a gente faz. A universidade tem necessidade não apenas de formar aqueles que são alunos matriculados da universidade, que passaram no vestibular, mas também tem que fazer uma tarefa de educação e de divulgação para toda a sociedade. Sendo a vida um caminho para o conhecimento, a universidade e os professores são detentores desse conhecimento, eles têm que dividir esse conhecimento com a sociedade. Então, o ciclo de palestras, ele é um elo, uma extensão, um braço da universidade junto à sociedade fora da universidade. Nós conseguimos traduzir o que parece ser um pouco mais complicado, traduzir de forma acessível para as pessoas que não são físicos, mas que podem entender um pouco como estamos utilizando o dinheiro investido pelo governo federal. Então é um retorno que eu acho que deve ser dado à sociedade. A importância é que o resultado final gerou um produto com conteúdo muito interessante, né? E então essa adaptação desse processo que era realizado num ambiente fora da universidade, aberto ao público, se transformasse num registro interessante para a audiência, para quem fosse assistir. Física na Cultura é uma oportunidade ímpar para o Instituto de Física estar presente junto com a comunidade e com uma comunidade muito especial, que é a comunidade que se interessa por leitura, que é o pessoal que frequenta a Livraria Cultura. É uma oportunidade ímpar também para o Instituto, porque nós passamos o dia todo aqui com a nossa pesquisa, com o nosso trabalho, e quando a gente vai ter essa interface com o grande público, isso nos permite contar para eles o que a gente está fazendo, quais são os avanços da ciência, interessar o pessoal na ciência, e no final do dia fazer com que a população em geral saiba que a ciência que se faz aqui no Brasil é tão boa quanto a que se faz lá fora. Além do público que assiste às palestras, o projeto Física na Cultura atinge um número incontável de pessoas por meio da televisão e da internet. Os diferentes formatos e espaços do projeto contribuem para a popularização da ciência e para um maior alcance do conhecimento produzido na universidade. Eu tenho a satisfação de fazer esse vínculo. Pegar esse conhecimento, fazer o elo entre esse conhecimento produzido na universidade e a sociedade, que na verdade é o contribuinte que sustenta toda essa pesquisa. Tem tido uma relação muito boa com o público e um retorno. As pessoas procuram a gente na rua depois de uma palestra e comentam: olha, eu te vi na Cultura, que interessante o trabalho que vocês estão fazendo. Ou mais que isso, eu te vi no YouTube, ou eu te vi na URGS TV. Ou seja, está tendo uma coisa além daquele momento na Livraria Cultura, um segundo momento que dá a oportunidade de a gente estar na casa das pessoas com quem a gente nunca tinha tido interação antes. O público-alvo é bastante heterogêneo em termos de faixa etária, em termos de formação, e a resposta é muito interessante, né? Então as pessoas realmente demonstram interesse, fazem perguntas interessantes, conseguem acompanhar o raciocínio, e dessa maneira esse tipo de projeto acaba desmistificando, né, ou mudando um pouco a imagem de física como ciência difícil, pesada, desinteressante. O projeto Física na Cultura ele tem uma relevância única, que é difundir o que é feito dentro do Instituto, né, e estender ele para a comunidade em geral. Então tu tem informações científicas de ponta, e o pesquisador vem aqui e difunde isso para a comunidade de uma linguagem mais acessível, então a comunidade em si pode ter uma informação bem relevante do que nós estamos realizando em pesquisa. Eu acho que é muito importante a gente dar satisfações a quem está aqui fora do que a gente está fazendo lá dentro. Porque parece às vezes muito obscuro, assim, as pessoas pensam no Instituto de Física, mas não sabem o que acontece lá dentro. Não são só aulas, não é só uma universidade, é um campo de pesquisa também. A gente queria trazer lá de dentro e mostrar para o público isso. A física ela é uma ciência não tão compreendida assim pelo público geral, até porque ela tem a sua linguagem muito própria e alguns conceitos meio complicados, então é muito importante essa ação que o Instituto faz de trazer os professores para tentar explicar
pro público o que é a física. Divulga o que o IF está fazendo, porque como é uma coisa de pesquisa, fica muito fechado dentro do próprio instituto, então aqui eles podem mostrar o que está sendo pesquisado dentro do IF e mostrar para as pessoas, vamos dizer assim, o que se faz com física, porque eu acho que isso é uma coisa que o público em geral tem um pouco de dificuldade de entender, para que tudo isso serve. O que é muito difícil na física justamente é tu fazer esse meio campo entre a teoria e a prática, ou seja, entre a linguagem do muito complexo e a linguagem que o leigo, ou uma pessoa que seja da área científica, mas que não domine a física, né? Então acho importante que eles trazem isso aí pra gente, e eu como professor avalio assim, que a linguagem é muito clara e as palestras são extremamente interessantes. É um campo importante, é importante as pessoas saberem como o mundo funciona, como as coisas na volta dela funcionam, porque se for pensar, a física tem tudo. Se a física de fato está em tudo, o desafio do projeto Física na Cultura se torna cada vez maior. Ajudar a sociedade a perceber o que está à sua volta e entender como o mundo funciona é um dos maiores compromissos da universidade.